né? Você lembra de obra assim da sua infância? Obra da minha infância, lembro. Deus fez muitas obras na minha infância. Teve a obra do cabelo, né? Que eu já contei aqui, ela é um pouco extensa, que Deus fez quando eu tinha 7 anos de idade. Até eu fiz o IGTV e deixei nos stories hoje. Mas eu sempre conto aqui, né? Então, mas hoje Na, eu na vou. minha live, você acredita que você nunca contou? Como não? Não, na minha não. Você contou uma vez em uma com o Léo, que eu escutei, mas nas minhas você já tinha postado o vídeo, lembra? Eu falei assim, aí você não contou na minha. Oh, meu Deus. Vocês querem que eu conte? Ah, vamos deixar ela pro final, então? Vamos deixá-la pro final, então. Então, tá, a obra do cabelo vai ficar no final. Vocês vão escutar, e é forte. Então, uma obra que Deus fez que me marcou muito a vida da minha família também, foi quando eu tinha 13 anos. O meu pai, desde que Deus chamou a nossa família na graça, Deus chamou a nossa família de uma forma muito especial. Eu tenho. Você nasceu na graça ou não? Não, Foi depois? sim. Quando eu nasci, os meus avós já serviam a Deus. Meu avô já atendeu a obra, né? E tudo, mas o meu pai, ele não batizou quando moço, entende? Então, ele conhecia a graça, mas ele não Sim. era batizado, mas ele já sabia que ali era o caminho. Minha mãe conta que Ele ia na igreja? eu acredito que ia. Eu acredito que ia como testemunhado. Eu nunca cheguei a Sim. perguntar assim isso para ele. Mas o que ele já me contou foi o que quando a minha mãe me conta, né, que quando ele conheceu ela, ele falou, olha, os meus pais servem a Deus na congregação cristã no Brasil. E eu sei que lá é o verdadeiro caminho, ele falou. Eu sei que lá é o caminho que eu vou seguir e que está predestinado para mim. Então, eu tô te falando porque eu sei que lá um dia o Senhor vai me chamar. Ele falou assim para minha mãe. Meu Deus. E a minha mãe falou, tá bom. E ali, quando eu tinha mais ou menos a idade de 4 para 5 anos, Deus recolheu meu avô. E quando Deus recolheu meu avô, o Senhor tinha falado pela palavra que Deus estava recolhendo ele, levando, né, fazendo ele descansar, mas que também, através disso, Deus fazia uma obra na família. E essa obra foi com os meus pais. Na época... Pai do seu pai. Aí Deus o chamou na graça, ele voltou a congregar. Quando Deus levou o meu avô, ele voltou a congregar. E aí, um dia, a gente indo num batismo, Deus chamou a minha mãe, o meu pai, minha irmã e meu irmão no mesmo batismo. A minha irmã tinha 12 anos, o meu irmão tinha 13 na época, eu tinha acho que 4 ou 5 anos. E então ali Deus chamou todos eles. Então aí, a partir daí, dos meus 4 para 5 anos, foi que eu comecei a congregar, né? E aí, então, né, só contando aí do início, desde que Deus o chamou, então, Deus, ele tinha muito desejo de viajar na obra de Deus. E Deus foi preparando. A primeira viagem que ele fez foi uma missão para o Maranhão. E depois o Senhor foi preparando várias outras missões para o norte de Minas. E conforme eu fui crescendo e eu vi aquilo dentro da minha casa, Deus foi preparando, né, dele fazer essas viagens. E eu achava lindo, eu queria ir com. Quando eu fiz 13 anos, eu falei, pai, eu tô com 13 anos, me leva com você nessa viagem. Ele ia pro norte de Minas, com os irmãos do Rio de Janeiro. E aí eu falei para ele, me leva nessa viagem junto com você. E aí ele não queria levar, minha mãe não queria deixar e tal. Mas aí no fim de tudo, ele falou que Deus no coração dele falou para ele que era para ele me levar. E aí ele falou para minha mãe, falou, olha, Deus falou para mim que é para eu levar ela. Aí minha mãe falou, ó, se Deus falou, então leva. E aí eu fui, primeira viagem com meu pai para o norte de Minas. E era a reforma de uma igreja. E aí o que ia acontecer? Eles iam, era um grupo bem grande que ia, e os irmãos iriam trabalhar na reforma da igreja, as irmãs iriam cozinhar para os irmãos. Então o que foi? Foi um grupo, e os irmãos e as esposas.
né? Aí o meu pai falou, ó, então você vai e você ajuda as irmãs na cozinha. Eu falei, tá bom. E assim foi. Fomos para a cidade de Jequitinhonha, no norte de Minas, em 2000, deixa eu ver. Foi em 2004 essa viagem. 2004 para 2005, mais ou menos assim, acho que foi isso. E aí eu fui nessa viagem com ele, então, e quando chegou lá, que a gente estava, as irmãs fazendo o almoço e tal, e eu ajudando. Então, as irmãs cozinhavam e eu ficava cebola, salada e tal. E naquela alegria ali, cortando, numa manhã, cortando mortadela para colocar, né, no pão com as mãos, eu me distraí e passei a faca no dedo. Mas era daquela faca grande, sabe? E do jeito que eu fui cortar a mortadela, eu cortei o meu dedo na metade, assim, sabe? Quando aquilo ficou pendurado. E aí, naquele momento que eu vi, eu fiquei assustada. Aí a irmã foi, enrolou uma fita crepe no meu dedo e falou assim, olha, vai lá, conta pro seu pai o que aconteceu, mostra o dedo para ele, que eu acho que você vai ter que ir no hospital para dar ponto. O dedo estava cortado na metade. E aí o meu pai, sempre cheio de muita fé, né, que nem eu já contei aqui, sempre muito cheio de fé. E ele estava tão assim, tomado naquele dia, que tinha um irmão que eu não lembro exatamente o que esse irmão tinha, acho que estava com dor na coluna, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, ele estava com dor na coluna. Aí o meu pai, aquele dia, estava tão tomado de fé, daí ele falou assim, no nome do Senhor Jesus, receba a libertação. O irmão deu um pulo e falou, minha coluna não está doendo mais, então eu estava assim, muito cheio de fé aquele dia. Meu Deus! Aí um outro irmão veio reclamou de dor eu não lembro se era, eu não lembro exatamente o que era. Eu sei que aquele dia era o dia da fé, sabe? Tava todo mundo com fé e trabalhando. E aí eu subi lá em cima e falei, pai, eu cortei meu dedo e tá doendo muito. Aí ele falou assim, isso não é nada, Deus vai tirar sua dor agora, você crê? Eu falei, eu creio, pai, mas tá doendo muito. E aí ele falou, fique em paz que a dor vai passar. E aí eu desci lá embaixo e aí logo também os irmãos já desceram para almoçar. E eu fiquei lá e aquele dedo latejando. Quando meu pai desceu, meu pai falou, e o dedo? Tá doendo muito. Ele falou, ó, vamos orar. Nessa oração vai apresentar e o Senhor vai tirar a dor do seu dedo. Aí eu falei, tá bom. Dobramos o joelho, o Senhor muito nos visitou ali. E naquela oração, quando levantou, eu já saí e tal, e tava andando, conversando, brincando. Meu pai falou assim, e a dor no dedo? Aí eu falei pra ele, nossa, pai, Deus me libertou, não tá doendo mais meu dedo. Aí ele falou, glória a Deus. Aí eu puxei a fita. Quando eu puxei a fita, eu gritei, pai do céu, cadê o corte do meu dedo? O corte desapareceu. Aí, meu Deus! Aí o meu pai ficou em choque. Meu Deus. Aí Deus falou com ele assim, meu servo, essa obra eu fiz para provar que eu não só tiro a dor, mas eu faço milagre também. Eu faço sangue chegar e falar. Então, se eu tenho poder para fazer isso, o que é um corte no dedo para mim? E ali Deus já nos visitou, nos tomou, enfim. E só ficou muito assim, porque a fita ficou toda cheia de sangue, mas a hora que eu tirei não tinha corte nenhum. Então ficou só a fita para contar que realmente era verdade. Porque se não tivesse nada naquela fita, eles iam falar, não é possível, ela estava mentindo, né? Mas foi a marquinha de Deus. A fita ficou cheia de sangue e a hora que eu tirei, não tinha corte nenhum. Enfim. E aí, nessa viagem, muitas outras obras Deus fez. Foi a primeira de muitas. Deus preparou outras vezes que a gente voltou lá. Uma outra vez que eu fui também, se eu não me engano, foi já com uns 15 anos de idade, né? Eu já tinha uns 15 anos de idade. E eu lembro que na volta tinha um moço com a gente, um irmãozinho, e Deus tinha mandado ele deixar na casa do irmão lá todas as moedinhas que ele tinha. E aí ele negou, ele falou para Deus que ele não ia deixar, não.
E aí, Meu Deus. o carro de manhã, tipo de madrugada, e pegamos estrada. Eu lembro que tava o meu pai, um irmão dirigindo, o meu pai na frente, esse irmãozinho numa ponta atrás e eu na outra. E a gente dormiu, porque a gente saiu às 3 horas da manhã de lá para voltar para São Paulo. E quando a gente estava chegando perto de Belo Horizonte, mais ou menos, a hora que aquele irmão virou uma curva, era uma pista, sabe, uma pista normal, uma que vai e uma que volta. A hora que aquele irmão virou a curva, tinha 2 carretas vindo na mesma direção e outra no acostamento, uma podando a outra. Senhor. E naquela hora, ele falou assim, pronto, agora a gente vai morrer. Aí, nisso, o meu pai gritou. Quando ele gritou, eu só escutei o barulho no carro e ali, tipo, eu tava dormindo. E quando eu escutei aquela explosão, assim, o carro voando, eu só consigo lembrar uma coisa. Que eu manifestava a promessa, e o carro... Meu Deus. Meu Deus. A promessa, eu escutava mais alguém manifestando a promessa, enfim. E Deus tomava alguém com a promessa e eu ouvi. E eu tava, tipo assim, eu tinha batido a cabeça também, mas eu tava manifestando a promessa, enfim. E aí eu falei, pronto, será que Deus tá me levando? Não é possível, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E ali, quando a gente conseguiu abrir o olho, o carro tinha virado no acostamento, assim, e a gente não sabe como, porque tava vindo uma carreta no acostamento também. Não tinha como, não tinha saída. E ali, aquele irmão falou assim pro meu pai, por que o irmão puxou o volante? Aí meu pai falou assim, eu não puxei o volante, eu tava com o braço cruzado. Quando eu vi que nós ia entrar debaixo da carreta, eu só gritei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. E o irmão viu a mão do meu pai puxando o volante, só que meu pai não puxou o volante. Foi ali Meu Deus. que tinha sido, né, uma obra de Deus. E a gente não sabe por onde aquele carro passou, porque não tinha espaço para aquele carro passar. Enfim, nisso, o meu pai falou assim, eu não tô entendendo por que tá acontecendo isso. Eu fiz tudo que Deus me mandou. Você fez, irmão? Aí, irmão, eu fiz. Você fez, fulano? Aí, irmãozinho, não, Deus mandou eu deixar minhas moedas, eu não deixei. Meu Deus. Aí o meu pai falou assim, então nós vai ter que voltar. Pois tivemos que dirigir mais 200 ou 300 quilômetros para trás, para ele deixar as moedas no chão e depois a gente conseguir voltar em paz. A gente só conseguiu voltar para São Paulo depois que ele deixou as moedas que o senhor tinha pedido para ele. Enfim, mas Deus foi maravilhoso que nos livrou desse acidente. Nada aconteceu. Obviamente foi um susto. Eu e o irmão batemos a cabeça e tal, mas não foi nada de grave. Enfim. E Deus ali mostrou, né, o poder dele com a gente também.